Bom dia, feliz sábado, que todos sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava aqui ouvindo a Alessandra cantando, deu uma saudade, viu? Deu uma saudade grande, mas é importante a gente entender que há um motivo de nós estarmos nesse mundo. E se não fosse o motivo, e o motivo mais do que especial, com certeza nós nem nesta igreja estaríamos hoje, reunidos aqui para buscar e louvar o nosso Deus. Tá certo? Então, louva a Deus pela vida de cada um que aqui está, que saiu da sua casa, veio até aqui, porque entendeu que buscando a Deus, alguma coisa de bom virá, alguma coisa de boa acontecerá na sua vida, né? E quero dizer a vocês que, sinceramente, esse aqui é o lugar que eu me sinto em paz, que eu me sinto tranquilo. Tá? A gente passou muito tempo afastado um do outro. E às vezes a gente diz assim, não, mas tem a rede social, né? Mas não é a mesma coisa. Eu tenho uma vizinha, fazia tempo que eu não via ela, ela está com um problema de saúde. E essa semana eu entrei lá na casa dela. E ela olhou para mim e disse assim, deixa eu te abraçar. Aí, né, fica logo aquele... Mas, abracei ela e tudo, aí ela disse assim, é tão bom abraçar, né? Eu digo, realmente, nós não fomos feitos, queridos, para estar um distante do outro. A gente não foi feito para falar com o outro à distância, ou, né, demonstrar o que sentimos à distância. Mas o momento, infelizmente, ele requer alguns cuidados e a gente precisa seguir esses cuidados, né? Mas com a certeza de que se estivermos ao lado de Jesus, estamos seguros, né? Ao lado de Jesus a gente vai estar seguro. E é por isso que é tão importante nós tomarmos decisões todos os momentos da nossa vida. E acredito que a maior e melhor decisão a ser tomada é permitir que Jesus ele esteja ao seu lado. E é uma história que diz que um certo homem começou a andar com Jesus na areia da praia e começaram a conversar. E ele olhava ver se Jesus estava ali, né? E aquelas duas pegadas vinham e eles iam andando. E quando chegou lá na frente, ele já não viu mais a pegada, viu só uma. E aí, poxa Jesus, cadê, né? Eu pensei que tu ia comigo até o final. E aí ele ouviu aquela voz dizendo, não, essas são minhas, porque já estou te carregando nos braços. Então, quando a gente está com Jesus, vai chegar o momento que é tão íntimo o negócio, que a pegada é uma só, né? A pegada é uma só. E querido, sábado nós tivemos aqui uma ceia, graças a Deus, ao meu entendimento, ao meu ver, maravilhosa. Podemos aqui, mais uma vez, celebrarmos o sacrifício de Cristo por nós. E a satisfação, né, de demonstrarmos também um pouco da nossa irmandade para com os irmãos, ali lavando o pé, participando da ceia. E creio que foi muito bom isso, né? E à tarde, nós juntamos aqui um grupo aqui de 4 e fomos então levar a ceia a outros irmãos que não puderam vir. E digo a vocês que foi maravilhoso, né? Essa música que nós cantamos aqui no início do culto, achei um grande amigo, foi uma música que a gente cantou ali no irmão Flávio. E a gente percebe um cidadão de idade com as suas dificuldades, com os seus problemas, mas quando você pergunta a ele sobre Jesus, ele entende que Jesus é esse amigo que ele encontrou e que não larga ele, né? E é interessante que Deus, no momento, pelo menos, enquanto a gente entrou ali na casa dele, a primeira pergunta foi assim, quem são essas pessoas? Né? E logo em seguida, depois da oração, que a gente começou a cantar, né, ele tem um apelidozinho que ele botou em mim, e esse apelido vem a vida toda, né? E por consequência, o meu garoto Caleb, ele também transferiu esse apelido, né?
Ele chama de pantera aqui o Misael e panterinha o Caleb, né? E quando nós conversando, ele disse: cadê o panterinha? Então a gente vê que esse trato de irmão, ele existe, né? Mesmo nesses momentos de dificuldade que a gente tem, estando com Deus, estando com Cristo, Cristo ele dá o norte, ele dá o rumo, né? E não foi diferente com o irmão Flávio, né? Estivemos ali, foi muito bom. Estivemos na casa da irmã Maria da Cruz, estivemos na casa da irmã Deli e do irmão Pedro, né? E assim podemos ali compartilhar essa alegria que sentimos aqui. E aí me veio uma pergunta simples. Hoje é um sábado missionário, né? Pelo calendário da igreja. E falar de missionário, a gente precisa falar de Jesus, não tem jeito, né? Afinal de contas, Jesus foi que iniciou toda essa história, né? E sem ele, nós nem estaríamos aqui. Então, buscando aqui, conversando com Deus, a gente chegou à conclusão de uma pergunta, né? Que tipo de pregação estou sendo eu em pleno ano de 2021? Que tipo de pregação estou sendo eu, ou tenho sido eu, no ano, até agora, né, com vida, no ano de 2021. Estamos vivendo um período diferente dos outros, mas a missão ela precisa ser terminada, ser concluída, né? Porque sem ela concluída, ora vem Senhor Jesus, né? Ele não acontece. Ou a gente conclui essa missão, ou ora vem Senhor Jesus, vai se distanciando mais e mais ainda. Que tipo de pregação sou eu, Misael, para o mundo? Que tipo de pregação é você para o mundo? Para aquelas pessoas que rodeiam, para o seu círculo de convivência, o seu círculo de amizade. E aí eu cheguei aqui em Paulo, né? Quem é que conhece a história de Paulo aqui na igreja? Vamos levantar lá a mão. Quem é que conhece a história de Paulo? Paulo que era, como era o nome? Saulo, né? Paulo que não era Paulo. Interessante isso. Mas era, é o nome, Tiago? Saulo, né? E aí a gente começa a olhar Saulo, em primeiro momento, ele começa a se colocar em uma situação de resolver um problema. E ele era a solução. Tá certo? E o problema que Paulo estava tentando resolver, alguém sabe o que era? Extermínio Era esse o problema, Thaís? Eliezer, qual era o problema que Saulo estava querendo resolver? Era exterminar os cristãos? A Thaís disse que era exterminar os cristãos. Ele queria acabar com tudo, né? Interessante, né? E diz a Bíblia que Paulo ele teve sucesso. Ele começou e firme, né? Não retrocedeu nenhum momento da missão lhe dada. E ele por pouco realmente não acaba com esse negócio de cristão. Tá certo? Mas a Bíblia também fala que no princípio criou Deus todas as coisas e que ali estava com ele um outro ser que também sem ele nada teria sido feito. E a Bíblia nos diz que esse ser, e que lá na frente a gente conhece pelo nome de Jesus, que veio a esse mundo, se tornou homem como eu e você, ser humano, para participar das mesmas situações que nós participamos e para nos mostrar, servir de exemplo, que é possível sim vencer o pecado. E esse ser, ele foi um pouquinho mais à frente. Ele deu a sua vida por mim, por você e por todos aqueles que ao invocarem o seu nome,
tenham o direito da salvação. E Paulo não foi diferente. Saulo, né, em primeiro momento. E diz a Bíblia que em determinado momento, ao perseguir os cristãos, Paulo estava no seu cavalo, acredito que com toda a raiva, com todo o apreço, cavalgando, e hoje é o dia, né? Hoje é o dia. E no meio do caminho, Paulo vê uma luz e vai ao chão. Até aquele momento, Paulo estava sendo uma pregação de que jeito? Até aquele momento da sua queda. Uma pregação de destruir, de aniquilação. Uma pregação de que a missão dada era uma missão cumprida e ele ia até o final, nem que fosse necessário ele dar a sua vida por isso. Porque Paulo ainda não tinha compreendido que a decisão tomada e o lado tomado estava equivocada, estava errada. E aí, ao ver aquela luz e cair no chão, eu acredito que deve ter passado na mente de Paulo muitas coisas, mas nunca que aquilo ali era Jesus Cristo. E aí, de repente, ele ouviu uma voz. Qual era a voz, Miguel? Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outras palavras, queridos, Saulo, Saulo, o que tu está fazendo? O que tu pretende? Será Paulo, será Saulo, né? Que hoje realmente é o dia? E acredito que essas indagações, elas foram surgindo na mente de Paulo. E diz que Paulo ficou cego e não viu mais nada. E daquele momento em diante, a vida de Saulo foi transformada. E agora já não mais Saulo. Era o nome, Eric? Paulo, né? Já não mais Saulo, Paulo. Queridos, o interessante é que quando nós encontramos Jesus, realmente a nossa vida ela muda. Já não é mais aquela pessoa que era antes, mas agora é uma nova criatura. E as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, vamos abrir as nossas Bíblias. Aqueles que nos acompanham em casa também. 1 Coríntios, capítulo 15. E o versículo 12. Amém? O que diz o versículo 12? Vamos lá, eu queria que toda a igreja lesse comigo. Pausadamente. Ora, vírgula, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, vírgula, como dizem alguns de vós, que não há ressurreição de mortos. Versículo 13, e, vírgula novamente, se não há ressurreição de mortos, se não há ressurreição de mortos, o que tem? Se não há ressurreição de mortos, não? Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vírgula, logo é o quê? E também a vossa fé. Queridos, Paulo, ele tinha um caminho a trilhar. Ele tinha uma missão a cumprir. E assim Paulo se portava. A Bíblia nos fala através deste homem que perseguiu a palavra de Deus, Jesus Cristo e os cristãos, e queria destroçar esse negócio aqui, porque estava tudo errado na sua visão.
Ele está dizendo, através da unção do Espírito Santo na sua vida, que se nós pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo ele não pode ter ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, não ressurgiu, de nada vale a nossa pregação nem a nossa fé. Que então estou eu e você fazendo no mundo? A Bíblia nos diz que sem fé é impossível. Então o princípio de todas as coisas é a... Mas a Bíblia também diz que juntando algumas coisas, se não tiver amor, não vale de... Você acredita, Vantos, que Jesus veio simplesmente por vir e morrer na cruz? Existiu alguma coisa lá que fez e moveu Jesus a vir a este mundo? O que você acha que foi, Vantos? Para que a gente entenda aí, baixei um pouquinho. Foi uma mera decisão tomada, Vantos? Foi uma mera decisão tomada? Não, né? Houve um consenso. Mas para que esse consenso estivesse lá amplamente definido, diz a Bíblia que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que em concílio eles decidiram que essa seria a missão de Jesus. Jesus cumpriu a sua missão? Você crê nisso? Crê, Isabel? Jesus cumpriu a missão dele? Paulo cumpriu a missão dele? Encerrei a carreira, guardei a fé, e agora é só esperar ele voltar. Você está cumprindo a sua missão? Estou eu, Misael, cumprindo a minha missão? Saio de casa quando acordo e vou trabalhar cumprindo esta missão, ou simplesmente eu vou trabalhar e é só isso que eu faço? Estou eu cumprindo a minha missão quando eu saio de casa e vou ali no Norte Shopping Jockey, né? Me divertir, tirar o estresse, espairecer? A Bíblia diz que em todas as coisas que nós fazemos, precisamos dar graça e glórias ao nosso Deus, porque Ele é digno de louvor e adoração. E nós nos dizemos cristãos, alcançados por essa mensagem que alcançou Paulo, mensagem esta chamada Jesus Cristo. Mensagem esta que transforma a vida das pessoas. João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa verdade tem um nome: Jesus Cristo. Sem Ele, querido, sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Ele nós não seríamos. Sem Ele nós não teríamos a esperança do seu retorno. E por que então, Misael, a gente precisa entender que a nossa pregação ela precisa ter um valor? Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não são ressuscitados.
Exatamente, Tiago. Obrigado pela sua participação. Só existe dois caminhos aqui. Ou crê ou não crê. Se você não crê, vai viver a sua vida lá, do jeito que você acha que deve. Porque, com certeza, ela não terá valor aqui dentro, sem que você creia. Ela não terá significado nem para você mesmo. É uma busca sem um encontro, sem uma solução, sem um rumo. Isso. Isso. Então, nós vivemos, na realidade, momentos de dúvidas, é isso que nós vivemos, de incertezas. Paulo não era uma pessoa diferente. Quando Paulo se encontrou com Jesus, eu acredito que muitas perguntas e dúvidas vieram. E Paulo buscou entender tudo que estava acontecendo. Mas Paulo só chegou ao verdadeiro conhecimento de toda a verdade quando ele se permitiu ser conduzido por Cristo verdadeiramente. E aí, palavras de Paulo, segundo a Bíblia, né? Eu faço aquilo que eu não quero fazer, e aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Ou seja, já não sou eu mais quem? Mas Cristo vive? Porque o viver aqui nesse mundo não tem valor. Porque o alvo é lá as mansões celestiais. Você já imaginou que mudança, que tamanho da mudança que houve na vida desse cidadão aqui? Será que foi maior do que a sua, Miguel? A mudança de Paulo? Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Foi maior? Tem coisas que Paulo viveu que a gente não consegue viver hoje. Mas o preço é o mesmo. O preço é o mesmo. A recompensa é a mesma. E aí eu me faço uma pergunta e estendo a vocês. O que eu quero ser? Para onde eu quero ir? Quanto valho eu? Hoje, para vocês terem uma ideia, o valor de uma vida nesta situação de pandemia que nós vivemos, uma vida, está valendo hoje R$19.000 para um estado e para um município. Uma vida. Se você adoecer, e que Deus repreenda para bem longe essa doença, mas se você adoecer, que Deus lhe dê a oportunidade de vencê-la, mas se você vier a óbito, que Deus lhe dê a oportunidade de se encontrar com Ele nos céus, e que você não perca essa oportunidade, para o governo estadual ou para o governo municipal, o valor da sua vida é R$19.000. É muito? O que você acha, Tiago? É muito R$19.000 pela sua vida? Interessante o negócio, né? A gente não para analisar essas coisas. A gente não para. Aí você imagina que o preço para Jesus foi Ele dar a vida dele pela sua. Que coisa interessante. Olha o valor da sua vida para Cristo. A sua vida vale a dele. O Criador de todas as coisas. O mantenedor de todas as coisas. É pouco? O que você acha? Está bom esse preço ou está pouco? Você quer mais?
você terá direito, com a vida dele dada por você, a morar com ele eternamente. Você terá direito a ter uma casa que não é feita de barro, de cimento, não. É ouro, é cristal, uma cidade que você vai morar nela. Imagina uma cidade, Rosemary, né? Eu conheço lá um pouquinho da casa da Rosemary. Tu imagina sair daquela casa e morar num negócio todo de ouro, né? Todo bonito, né? Uma mansão, imagina aí, né? Não vai mais precisar cortar cabelo, fazer unha nem nada. Hã? Por quê? Porque o mantenedor de todas as coisas está ali todas as horas, todos os momentos, dando o necessário para que você viva e viva eternamente. Não tem mais aluguel, né? Não tem mais água, não tem mais luz. Acabou toda essa história. E Paulo compreendeu isso. Paulo compreendeu isso. E ele diz aqui que, mas se de fato Cristo ressurgiu de dentre os mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um outro homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Amém? E Paulo compreendeu isso. E agora Paulo se entregou a uma outra causa, a uma outra missão. Quando nós compreendemos, queridos, que a missão nos outorgada e outorgada a Paulo, ela é tão preciosa e valiosa quanto a nossa vida, a gente não vai medir esforço. A gente não vai ver obstáculos. Você quer ver uma coisa? E aí sejam verdadeiros, não é para vocês mesmos, não é para mim não. Alguém mexeu com algum familiar seu, o que acontece? Todo mundo fica quieto, calado, bracinho cruzado, é assim? É assim, Sandy? Hã? É assim? Deixa ele se ferrar sozinho, é assim, né, Eric? Mexeu com o garoto aqui, deixa ele se ferrar, é isso? É? Queridos, quando nós compreendemos que nós somos a coisa mais importante de toda a criação, e que o Criador veio a esse mundo dar a sua vida, derramou o seu sangue por mim e por você, nós vamos chegar à compreensão que Paulo teve, da pregação mais que importante que devemos ter e ser, que é o nosso testemunho. Não adianta eu ser cristão aqui dentro da igreja, não adianta isso. As pessoas lá fora precisam ver refletido na minha vida alguma coisa. Não é vindo para cá todo bonitinho, arrumadinho, que lá vai um crente, né? Não é assim. É de qualquer forma que você esteja, as pessoas precisam ver em você um reflexo de um cristão. O reflexo de Cristo. É no shopping, é na brincadeira, é na diversão, é na praia, é no mercantil. As pessoas precisam enxergar Jesus Cristo na sua vida. Porque se as pessoas não enxergarem Jesus Cristo na sua vida, elas não vão querer mudar de vida. E muito menos conhecer a Jesus. Não vão. E aí você será uma pregação ambulante e morta. E a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é também luz para os meus caminhos. Mas ela diz que aqui é a palavra viva de Deus. E essa palavra precisa ser viva na minha vida, para que eu consiga transmitir vida às outras pessoas. E eles estavam unidos em oração. Porque eles compreenderam que se eles estivessem unidos em oração, eles conseguiriam chegar a essa compreensão.
E quando não tinha mais nenhuma aresta, nenhuma para ser feita, o Espírito Santo desceu sobre eles. E só naquele momento, mais de 3.000 se converteram ao Evangelho. Eles não precisaram lá dizer, ó, Jesus, não. Foi só a união deles. Já transformou a vida daquelas pessoas que ali estavam. Em pouco tempo, Paulo e todos os outros 12, eles conseguiram levar este evangelho a todas as pessoas do mundo naquele momento. Você sabe o que significa isso? Quantos eram os discípulos? Quantos? Não ouvi. 12 pessoas. 12 pessoas, 12 pessoas, uma missão. Miguel já foi militar. Miguel, como é que é lá quando... Miguel, essa missão aqui para você cumprir. E aí o Miguel é o tenente que está lá comandando. Como é que o Miguel faz? Ele só diz assim, vai lá, fulano, faz e pronto. De qualquer jeito, é desse jeito? Não, né? Como é que tem que ser feito, Miguel? Primeira coisa, traça um plano, não é isso? Ou faz qualquer missão de qualquer jeito? Não, tem que ter um plano. Se não tiver um plano, o comandante dele vai dizer, vem cá. Não é assim não, homem. Não é assim não. Tá certo? Então nós precisamos ter um plano. Mas para ter um plano, a gente precisa buscar informação. E a informação para o cristão, querido, nada mais é do que isso aqui. O cristão não precisa de mais nada do que isso aqui. Porque isso aqui chama-se a verdade que liberta. E se nós somos libertos pelo sacrifício de Cristo, então é missão nossa levar essa mensagem a outros. E ela precisa começar na minha vida. A primeira pessoa a ser ganhada com o Evangelho de Cristo precisa ser eu próprio. Porque senão eu não terei sucesso na missão que foi me outorgada. Primeiro precisa ser viva essa mensagem na minha vida. Precisamos chegar ao verdadeiro conhecimento dessa verdade que liberta. E essa verdade que liberta, ou que libertará muitos, nada mais é do que o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós ouvimos a sua voz e aceitamos a esse Jesus, nós realmente precisamos tomar uma decisão importante. Aqui em Romanos, no capítulo 8, do versículo 18, amém? O primeiro verso inicia-se dizendo assim: para mim tenho por certo que as aflições desse mundo presente não são para comparar a glória de onde? Ou de quem? Que em nós será revelado. Não tem nada, queridos, neste mundo que possa se comparar à glória que precisa ser revelada através da nossa vida. Não tem nada neste mundo. Nós somos representantes daquele que criou todas as coisas. E como representantes dele, nós precisamos vender o nosso produto. É assim? É assim, Lúcia? Precisamos vender o nosso produto? De graça recebei, de graça dai.
mas precisamos fazer esse trabalho com excelência. E diz aqui que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. É muito interessante o Misael chegar aqui, pregar bem bonitinho, bem arrumadinho, porque o Misael, né, é o camarada, né, o cara chamado. É muito bonito isso. E por dentro o Misael está vazio, né? Não faz sentido nenhum. Tá certo? Mas na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até hoje. Pois nesta esperança somos salvos. Aliás, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em que nós mesmos aguardamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nesta esperança somos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem, não tem nada. É por isso que a Bíblia, queridos, ela nos orienta a buscarmos as coisas que vêm de cima. E somente pela fé é que nós conseguiremos ver verdadeiramente, entender verdadeiramente que as coisas de cima elas são melhores do que as coisas aqui de baixo. E se for necessário, precisamos cair como Paulo caiu. Mas entender que ao caindo, há um ser que nos levantará e nos colocará de pé para sermos seus instrumentos. E aí aqui na frente, Paulo ele faz uma oração maravilhosa por cada um de nós. Efésios capítulo 3. E aí a gente vai encerrar. Efésios capítulo 3, versículo 14. Esse homem que teve a sua vida mudada, que se entregou a esse evangelho, que proclamou este evangelho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Por causa disto, versículo 14 do capítulo 3 de Efésios, por causa disto me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no seu interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos em todo o mundo qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o... Amém? Amém. Que possamos ter essa esperança. Que essa oração que Paulo fez aqui possa ser algo vivo na nossa vida. E que possamos entender que esta missão precisa ser findada. Esta missão precisa ser concluída. Mas depende de mim e de você.
para que juntos, naquele momento tão grandioso que esperamos, possamos contemplar este Deus ao qual nós aguardamos.